Flamengo assegurou vaga na final do Campeonato Carioca já no primeiro jogo, né? Os 3-0 sobre Volta Redonda deixaram o time rubro-negro em situação muito confortável. Por isso, do jogo de volta no Maracanã, depois da vitória no estádio Raulino de Oliveira, o técnico Rogério Ceni colocou um time bem diferente com o Gabigol, que pediu para jogar, e chegou a 81 gols com a camisa rubro-negra. Marcou 2 vezes e deu um passe para Michael abrir o placar. Bem, esse vídeo, antes de nós continuarmos a falar a respeito desse assunto, você já percebeu, tem o patrocínio, o apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você encontra tempo real, estatísticas, notícias, vídeos do futebol pelo mundo e, claro, também partidas de futebol ao vivo, em vídeo, com imagens. Campeonato alemão, Bundesliga, Campeonato francês, Ligue 1. Eu participo do francesão, comentando os jogos do PSG de Neymar, do Lyon, do Lille, dos times mais importantes que disputam a competição que está duríssima, né? Muito acirrada. E do Monsanto e Gerd Wenzel, entre outros companheiros, no campeonato alemão, a Bundesliga, que teve o Bayern, mais uma vez, campeão da Alemanha. Faça o download do OneFootball ao final do vídeo, ok? Bem, falávamos então sobre essa situação do Flamengo, que se classificou, ninguém fica surpreso com isso, mas o mais importante nesse contexto foi o aproveitamento de alguns jogadores. O Flamengo conseguiu, durante o estadual, iniciar um processo de recuperação de alguns atletas. O próprio Léo Pereira, que faltou um treino, foi multado, jogou como titular dessa vez, teve uma boa participação, claro que o adversário não exigiu tanto, mas gradual essa volta, né? A recuperação de um atleta que está em baixa, ela não acontece de uma hora para outra. E os jogos, teoricamente mais simples, de uma competição que não é tecnicamente tão exigente, né, como o Carioca em relação a outros certames dos quais o time participa, evidentemente permite que o Flamengo possa ali ir recuperando os caras, vai criando confiança, entendendo o que o técnico espera deles, e com isso vai subir no seu nível. Aconteceu com o Léo Pereira nesse final, embora ainda seja um pouco precoce, precisa de mais ritmo de jogo. Acho que fez uma boa partida, teve até uma jogada no começo em que o time do Volta Redonda construiu uma jogada às costas dele, se recuperou muito bem, travou o chute, tudo, mostrando ali uma certa recuperação. Já aconteceu isso com o Gustavo Henrique, que já vinha sendo utilizado, inclusive, na temporada passada, que invadiu 2021. E o Michael, líder de assistências do Campeonato Carioca, com 6, marcou um gol, né, marcou seu golzinho. E também aconteceu com o Vitinho, especialmente. Vitinho jogando muito bem, encontrando outras funções, né? Dessa vez o time jogou no 4-4-2. Linha de 4 defensores, com o Mateuzinho na direita e Ramon na esquerda, como laterais. O René está machucado, e o Felipe Luiz evidentemente poupado, pensando no jogo da terça-feira contra o União La Calera no Chile. A zaga teve Gustavo Henrique ao lado de Léo Pereira. O meio-campo contava com 2 homens mais centralizados, o jovem Max, né, o garoto que jogou até numa posição diferente daquela que ele havia ocupado em jogos anteriores, dos quais participou, especialmente no começo do campeonato, fez até o gol da vitória contra o Nova Iguaçu no final daquela partida de estreia. O Hugo Moura, que tem jogado com uma certa frequência nessa função, e Michael de um lado e Vitinho do outro. Michael mais agudo, Vitinho mais construtor de jogada, mais armador, e na frente a dupla Gabigol e Pedro. Ou seja, o Flamengo também usando o Rogério Ceni, esse campeonato estadual, para dar um pouco mais de ritmo, conjunto e entrosamento à dupla de centroavantes, e jogando, no caso, no 4-4-2. Mas mantendo alguma estrutura que faz uma estrutura que lembra o time titular. O lateral direito avançando muito, no caso o Mateuzinho, fazendo o que o Isla faz normalmente. O lateral esquerdo guardando mais posição, hoje o Ramon, dessa vez o Ramon, e não o Felipe Luiz ou o René. Porque o time sai sempre com 3 homens, os 2 zagueiros do lateral do lado esquerdo, que fecha e abre o corredor do outro lado. E joga com um cara bem agudo do lado esquerdo. É o Bruno Henrique, dessa vez foi quem? Foi o Michael. O Vitinho sai da direita e vem trabalhar mais pelo meio, como outro homem de construção de jogadas. Esse mecanismo funcionou. Independentemente de ser um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, essa estrutura de ocupação das laterais por um ponta agudo, que também pode sair para trabalhar pelo meio, como o Bruno Henrique também faz, às vezes, uma jogada em diagonal, vem trabalhar dentro da área, aparece até como centroavante, e um outro lado ocupado por um lateral, porque o meia que faz aquele lado, que é o Everton Ribeiro, no caso foi o Vitinho, vem trabalhar pela parte central do campo, enquanto o lateral esquerdo fica mais preso. O Ramon achei que falhou alguns embates ali com o Aleph Manga, teve que marcar o jogador mais perigoso do Voltaço, mas fez um belíssimo lançamento para o gol do Vitinho, o 4º gol do Flamengo. É um jogador ainda que precisa de ajustes, evidentemente, é muito novo, muito jovem. Alguns torcedores acham que é só colocar o Ramon para jogar, eu acho que é muito precoce, isso seria muito precoce. Por isso, acho que ele fica ainda atrás do René nessa disputa por um espaço.
O Mateuzinho teve muito espaço, jogou uma boa partida, mas não foi praticamente marcado, não foi tão exigido. Teve muitos corredores ali, um corredor livre para avançar. Então acho que também não dá para fazer uma comparação pura e simples dele com o Isla, como o Vitinho com o Everton Ribeiro, porque esses jogadores estão atuando nos jogos mais difíceis, na Libertadores, jogos mais pesados. E os jogos do estadual, esse contra o Volta Redonda, que é uma boa equipe, foi um jogo que acabou ficando muito fácil pelo contexto. O Volta Redonda tentou sair para o jogo, porque já havia sido derrotado por 3 gols de diferença na primeira partida, e com isso abriu muito espaço, a coisa ficou muito mais fácil para o Flamengo. Então, esses jogadores não foram tão exigidos como os outros são em outro cenário, contra outro tipo de equipe, contra outro perfil de equipe. Esse é um ponto importante que a gente tem que ressaltar na hora de fazer qualquer tipo de comparação. Mas foi um campeonato que o Flamengo recuperou esses jogadores, começou a recuperar, melhor dizendo, esses jogadores. Isso é bem importante, porque são jogadores que custaram muito dinheiro. O Vitinho foi um jogador que custou 10 milhões de euros, contratado ainda na gestão anterior, do Eduardo Bandeira de Mello, 2018. O Michael, 7 milhões e meio de euros. O Léo Pereira, né, 6 milhões e 300, né? Então são 3 jogadores que somados, né, valem aí que perto de 24 milhões de euros o Flamengo investiu nesses 3 atletas. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E você tem que tentar recuperar os caras para que eles possam ser úteis. O Vitinho já foi útil muitas vezes, nunca será, creio eu, o protagonista do time, como tentaram vender quando ele chegou ao Flamengo, até para substituir o Vinícius Júnior, sendo que ele tem outra característica. Mas ele é um jogador importante, um jogador de bom nível, que pode agregar. E agrega, ele tem feito bons jogos, marcou um bonito gol, inclusive. Pedro não foi bem dessa vez, perdeu boas oportunidades, mas o Gabriel, excelente, marcou 2 vezes, deu passe para o Michael marcar o primeiro gol do jogo. O Gabigol chegou a 81 gols no Flamengo, tem 26 assistências, participação em 107 gols em 112 jogos, números realmente impressionantes de um jogador que pediu para atuar nessa partida, embora o Flamengo tenha jogado aí com uma equipe repleta de reservas e de jovens, né? Mas o Gabriel pediu para jogar, o técnico escalou e ele aumentou ainda mais a sua estatística e ajudou o Flamengo a vencer esse jogo. Agora a grande questão é, o Flamengo faz um jogo na terça-feira contra o União La Calera, se conseguir a classificação é possível até que garanta a liderança do grupo, dependendo, se vencer, dependendo da combinação com o resultado do jogo entre Vélez e LDU, que vão se enfrentar na Argentina, o Flamengo pode até assegurar a primeira posição do seu grupo na Libertadores nessa semana, nessa terça. Se isso acontecer, fica ainda mais à vontade para na final contra a Portuguesa ou Fluminense, que se enfrentam nesse domingo. O Fluminense joga pelo empate, a Portuguesa tem que vencer para chegar à final, poder colocar até um time um pouco mais forte, especialmente se for o tradicional rival, o Fla-Flu na final. Eu imagino que aí o Ceni faça uma mescla, pegando a base desse time que jogou, o time titular, e misturando alguns jogadores. Porque depois, esse jogo vai acontecer no próximo final de semana, imagino que no sábado, embora oficialmente não tenha sido anunciado, até por questões de televisão, e também porque o Fluminense tem um jogo terça-feira pela Libertadores. Então não faria sentido o Fluminense jogar no domingo, especialmente se for o Fluminense, né? Fazendo sempre essa ressalva. O Flamengo só joga na quarta, então dá muito bem para você usar alguns jogadores no fim de semana e mesclar essa equipe para ter um time forte também na quarta-feira da outra semana, quando fará um jogo contra a LDU no Rio de Janeiro pela Libertadores da América. Agora, essa semana, terça-feira, joga contra o União La Calera no Chile e na outra quarta contra a Liga Deportiva Universitária de Quito no Rio de Janeiro. E aí fecha na outra quinta a sua participação na Libertadores contra o Vélez da Argentina, e aí também já terá terminado o Campeonato Carioca. Vamos entrar aí no Campeonato Brasileiro, no dia 30, a estreia do time rubro-negro será contra o Palmeiras no Rio de Janeiro. Então, um Campeonato Carioca que agora vai ter a sua final, mas que serviu de fato para que o Flamengo iniciasse um processo de recuperação de alguns atletas importantes que custaram um bom dinheiro e que não vinham dando retorno, mas começaram a reagir. Vejamos nas competições mais importantes se eles vão conseguir manter esse pique, esse ritmo de crescimento e de recuperação. É isso. Valeu e saudações.